Salmo 78. Glória a Jesus. Versículo 14. De dia os guiou por uma nuvem, e toda noite por uma luz de fogo. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo, ou um clarão de fogo. E esse clarão de fogo está aqui. Aleluia. Essa luz de fogo está aqui. Êxodo capítulo 13. Jovem, essa jovem atrás, eu pedi a Deus de trazer aqui. Eu dobrei o joelho e falei: traz ela aqui. E Deus te trouxe. Chubanto de rap andares. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as minhas orações. Aleluia. Êxodo capítulo 13, versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Hoje nós vamos falar aqui sobre as nuvens de Deus. Qual é o propósito? Quais as funções? As funções dessas nuvens de dia e à noite ela se transformava em fogo. Qual eram as funções? Qual é o propósito? Eu separei 7 propósitos aqui. 7. Porque você viu o versículo 21, que eles saem do Egito, eles acampam em Etã, a entrada do deserto. Eles saem da cidade, aonde eles dependiam de tocha, aonde eles dependiam de lamparina dentro de casa, eles dependiam das casas estucadas. Então eles eram tirados, foi tirado por Moisés como libertador do povo, e Deus então os leva à entrada do deserto. Entre a cidade e o deserto, há muitas pessoas que não entendem o caminho de Deus. Agora eles teriam que esquecer, eu vou repetir, as tochas de fogo, eles teriam que esquecer as lamparinas acesas, eles teriam que esquecer as suas casas estucadas para viver na dependência de Deus. Então, algumas funções, essa nuvem que era o próprio Deus tinha. E a primeira é proteção.
proteção. Repete, proteção. Proteção. Porque enquanto eles estavam debaixo da nuvem, eles estavam protegidos. E essas nuvens representam hoje o Espírito Santo. Enquanto eu estou debaixo das potentes mãos de Deus, eu estou protegido. Eu estou protegido. Agora você vai abrir lá em Deuteronômio 8. Deuteronômio. Então, essa nuvem o protegia. Aleluia. De dia, do calor intenso do deserto. De noite, do frio intenso do deserto. Quem já pisou na praia com seu pé na areia quente? Levanta a mão aí. É ruim a beça, hein? Então, quem já foi à praia e pisou na areia quente, você anda normal ou pulando? Pulando. Agora, imagina a areia do deserto acima de 50 graus. Então, essa nuvem, que era o próprio Deus, protegia todo o arraial, todo o acampamento era protegido. E quando essa nuvem estava sobre os filhos de Israel, o ambiente onde eles estavam mudava. Ficava um ambiente agradável. Por quê, pastor? Porque ali havia criança recém-nascida. Ali havia crianças de 2, 3 anos no deserto. Havia animais com eles. Então, olha a sabedoria de Deus. Os protegia de uma forma maravilhosa. Dentro daquele arraial, dentro do acampamento, havia um clima maravilhoso de se estar. Havia segurança. Segundo, havia outros elementos maravilhosos de Deus, como a orientação, direção de Deus. Estava tudo debaixo da nuvem. Fala comigo, fala assim comigo. Proteção, direção, refrigério, descanso, segurança, orientação, provisão. Debaixo da nuvem. Eles teriam que se mover sempre quando a nuvem se movia, porque de dia a nuvem, que era o próprio Deus, guiava para o propósito. E quando a nuvem de fogo à noite acendia e se movia, eles eram obrigados a estar debaixo daquela nuvem de fogo, porque aquela nuvem de fogo o protegia. Mas não só protegia a noite do frio intenso, não só protegia o dia do sol escaldante intenso, mas também o protegia de algo que eu vou te mostrar aqui agora. Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões. Olha aqui para mim agora. Então, aquela nuvem de dia protegia do intenso calor, mas também, repete comigo, mas também da serpente e dos escorpiões.
Porque enquanto eles estavam debaixo da nuvem, preste atenção aqui agora, na revelação para a sua vida. Enquanto eles estavam debaixo da nuvem, olhando para a nuvem, eu vou repetir para você pegar o espírito. Enquanto eles estavam debaixo da nuvem, olhando para o alto, para a nuvem, eles pisavam em serpentes, escorpiões que havia debaixo daquela areia. Eu vou repetir porque Jesus falou sobre isso e eu quero que você pegue isso agora. Isso aqui é uma revelação que Deus trouxe no meu coração para te dar. Eu estou lendo uma palavra aonde Deus revelou à igreja e você é um privilegiado que está ouvindo isso aqui hoje. Porque a proteção que eles tinham, a orientação que eles tinham, a direção que eles tinham, a provisão que eles tinham, dependia deles estar debaixo dessa nuvem. Por quê, pastor? Você vai pegar aqui agora. Porque os escorpiões e a serpente ardente ficavam debaixo da areia do deserto. E quando a nuvem estava por cima, guiando o povo, a temperatura da areia mudava. Eu vou repetir o que Deus me deu para te dar. Enquanto eles estavam olhando para a nuvem, enquanto eles estavam olhando para o alto, assim, é do alto que me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Bate o pau, glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu quero que isso fique bem gravado no seu coração, para você entender por que Jesus disse sobre esses serpentes e escorpiões. Porque Jesus está nos ensinando, através do Evangelho, que o povo de Israel, eles atravessaram o deserto, que era o caminho escolhido de Deus, e foi Deus que escolheu soberanamente o deserto. Foi Deus que levou para a entrada do deserto, porque Deus estava vendo lá na frente uma terra que manda leite e mel, aonde Ele fez uma promessa a Abraão, que da sua descendência, de todo aquele povo, Ele ia levar aquele povo um dia a morar naquela terra. Então havia uma promessa, e essa promessa, querido, teria que se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele diria e não faria? Então aquilo que Deus promete a mim, promete a você. Se Deus falou, eu estou contigo todos os dias, Ele está mesmo. Ele está mesmo. E não depende da sua fidelidade. Não depende se você está bem ou se você está mal. Se Ele te prometeu estar contigo todos os dias, Ele está mesmo. Ele está mesmo. Agora, Deus tem algo aqui que quer revelar a você aqui hoje, que talvez você ainda não pegou o Espírito. É que a promessa, o céu é para você, querido. O céu é para você morar. Mas por que Deus leva esse povo para o deserto? Porque o caminho do deserto, havia as terras que o povo poderia passar e chegaria mais rápido, mas eram as terras dos filisteus. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, você não vai passar pelo meio das terras dos filisteus. Por quê? Porque o povo não está preparado. O povo não está preparado para ser guiado por esse caminho, porque lá tem guerra. Mas você vai levar o povo para um caminho chamado deserto. Você vai levar esse povo para o deserto. Por quê? Porque eu vou tratar desse povo. Eu tenho algo para dar a eles e eu vou dar.
Eu vou dar por amor a Abraão. Eu vou dar porque eu fiz uma promessa. Eu vou dar porque a minha palavra não falha. O que eu digo eu cumpro. Mas eu vou fazer esse povo passar por um processo. Esse povo vai passar por um processo. E é necessário arrancar todo o mal da vida deles. É necessário arrancar todo o pensamento errado que eles têm. É necessário arrancar todo o costume do mundo, do Egito, que agarrou sobre eles. Eu não quero levar esse povo para uma terra prometida do jeito que eles estão. Eu quero levar este povo para uma terra prometida, mas quando ele chegar lá, aleluia, as pessoas vão dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, olha a riqueza de Deus aqui. Esse povo debaixo da nuvem, olhando para a nuvem, não poderia tirar os olhos da nuvem. Por quê? Porque se a nuvem se movimentasse, teria que se movimentar. Se a nuvem se movimentasse, eles teriam que se movimentar. Era o tempo todo olhando para o alto. Por quê? Porque quando você olha para o alto e coloca sua mente nas coisas lá de cima, você é renovado. Aleluia. Ouviu? Esse povo não poderia olhar para o derredor do deserto, porque o derredor do deserto trazia medo, insegurança. Ao derredor do deserto trazia pavor, trazia inimigo. Então o tempo todo eles foram doutrinados: olha para a nuvem, porque a nuvem representa o Espírito Santo. Se a nuvem se movimentar, se movimenta debaixo dela, porque os filhos de Deus é levado assim como o vento de um canto para o outro. Aprende uma coisa, querido: enquanto eu estou na obediência a Deus, fazendo a vontade de Deus, eu piso em serpentes e escorpiões. Enquanto eu estou olhando para a nuvem, para o Espírito Santo, para a promessa de Deus, eu posso pisar com segurança, eu posso ter declarações de fé, eu posso, aleluia, ser orientado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou olhando para o alto. Aleluia. Então, debaixo da terra, serpentes que mataria numa picada aquelas pessoas, escorpiões que matariam eles numa picada. Mas debaixo da nuvem, a temperatura da terra mudou, a temperatura da areia mudou, a areia ficou gelada, e a areia gelada faz com que a serpente busca mais profundamente ficar debaixo da terra. Aprende isso. Quando a nuvem estava sobre o povo, o ambiente da areia mudava. E a serpente, em vez de sair para fora, entrava mais para dentro da terra. Israel, as crianças, os adolescentes, os jovens caminhavam sobre serpentes e escorpiões. Quem está pegando isso aqui? Aleluia. Então diz assim, o 15: que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpente ardente e de escorpiões, de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha da pendeira, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para que no fim te fazer bem. Então o deserto é lugar onde você vai ser o quê? Lapidado. Você vem do mundo falando um monte de gíria. Você vem do mundo falando um monte de palavrão.
fala um monte de palavrão, um monte de gíria, um monte de gingado. Aí Deus fala assim: eu vou te levar para o céu, mas eu vou tratar disso primeiro. Não está escrito isso aqui não? Para que no fim te vá bem. Fala assim: você não pode chegar no céu desse jeito. Você não pode chegar nesse céu desse jeito. Você só vai chegar transformado. Só vai chegar transformado. Bate o pau e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te chamou desse jeito, sim ou não? Sim. Deus te chamou desse jeito, sim ou não? Sim. Mas Ele vai te levar para o deserto para te provar. Para arrancar tudo isso que está em você. Tudo isso que está em você. Porque olha sempre para o fim. Se você olhar para o fim que te espera, o bem de Deus lá na frente, você vai entender o processo de Deus e você vai aceitar isso na sua vida. Você vai aceitar como Deus precisa trabalhar na sua vida. Espírito Santo. Então Jesus, Ele falou aqui no livro de Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 19: e eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Enquanto eles estavam debaixo daquela nuvem, olhando para aquela nuvem, eles tinham proteção, Aleluia. segurança, provisão, orientação, direção. Enquanto eles estavam debaixo daquela nuvem, Deus era responsável por eles. Deus só é responsável por mim e por você se estamos debaixo da obediência. Agora, por que, pastor? Jesus falou que vai pisar em toda a força do inimigo. Aonde o inimigo tem força? Qual é a força do inimigo? O pecado. Qual é o veneno da serpente? Aonde está o veneno dos escorpiões? Na cauda. Aonde está o veneno da serpente? Na boca. Então quer dizer que além de pisar em serpentes, escorpiões, ainda vou pisar em toda a força do inimigo? Sim. Aleluia. Além de você receber de Deus poder e autoridade para pisar na cabeça do diabo, você tem poder e autoridade também para esmagar o pecado debaixo dos seus pés. Aleluia. Eu vou repetir para você entender. Aonde o diabo ganha força? Através do pecado. Aonde o diabo se acha direito de poder bagunçar com a vida de alguém? Através do pecado. Quando você olhar para a serpente, você lembra do veneno. Quando você olhar para os escorpiões, você lembra do veneno. Lembra do veneno. Então Jesus está dizendo que os demônios, os piores demônios, as piores entidades, os espíritos imundos, os principados, as potestades, as legiões, Ele te deu poder e autoridade para você pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões, os piores demônios. Mas também te deu poder e autoridade para você dizer: diabo, eu não vou pecar mais, porque eu tenho poder contra o pecado agora. Eu tenho poder sobre todo o seu mal agora. Eu tenho poder. Eu tenho poder. Não você tem poder sobre mim. Não você tem poder para mandar a minha vida. Mas Jesus me deu poder para pisar em você e pisar também no seu veneno, que é o seu pecado. Aleluia. Por isso aquele povo entendia. Ele sabia, irmãos.
Israel sabia que tinha serpente ardente, escorpiões debaixo da terra. Israel sabia. Então por que eles então, querido, triunfaram? Porque eles estavam debaixo da nuvem, debaixo da vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus.